capítulo 21, nós vamos ler apenas 2 versículos. Nós vamos ler o versículo de número 10 e o versículo de número 16. Isso aí é bom, né? Vamos na versão sempre da área, por favor, aí tu vai me acompanhando. Gênesis, capítulo 21, primeiro livro da Bíblia. Acha na sua Bíblia, vai acompanhando. Capítulo 21, vamos ler o verso 10 e depois o verso 16. Queria ler diretamente para a igreja? Vamos todos. 1, 2, 3. Disse Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Agora 16. 1, 2, 3. E afastando-se, foi sentar-se de frente, à distância de um tiro de ar, porque dizia: assim não verei morrer o menino. Assentando-se em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Baixa a sua cabeça 5 segundos. Deus, nós vamos participar de mais uma vez da tua palavra, Senhor. Então eu quero te pedir, Senhor, mesmo em poucos segundos, que me use como um canal teu para a igreja. E abre o meu coração, Senhor, para que a palavra seja plantada e que essa palavra seja fincada no coração de cada um que está aqui, que eles nunca venham a esquecer, Senhor. Pois a tua palavra é a verdade. Amém. Nós estamos em Gênesis, capítulo 21. Eu sei que lendo assim só 2 versículos é difícil de entender. Então eu quero voltar um pouquinho com vocês, de uma forma bem rápida e objetiva, para que possamos compreender. Eu quero voltar lá para Gênesis, capítulo 12. Nós estamos falando de Abraão. E lá em Gênesis, capítulo 12, é o chamado de ainda Abrão, que o nome dele era outro. E ele tinha 75 anos. E ele estava lá na terra de Ur dos Caldeus. E Deus diz: Abrão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. E essa terra, depois nós vemos que é Betel. Porém, em algum momento na história, há uma grande seca, há uma fome onde Abrão estava. E Abrão e Sara, sua esposa, eles têm fome. Há uma grande seca no lugar em que eles estavam. E eles precisam descer até onde não tinha comida. E esse canto que tinha comida era exatamente o Egito. E quando eles vão para o Egito, a Bíblia fala que Sara era uma mulher muito bonita. Fala que Sara era uma mulher muito formosa. E com medo que eles matassem, quando eles chegassem lá dizendo que era a esposa, Abraão com medo, ele vai e diz que Sara é sua irmã. E acontece tudo isso que acontece no Egito. Abraão está lá, sua irmã vai além de Faraó. E o Faraó de pé que começa a dar muitas riquezas a Abraão. Por causa de Sara, por causa da sua família. Porém, em algum momento, Deus, ele mostra tudo. Ele mostra, ele leva à tona a verdade. E Deus, ele vai lá e fere a família de Faraó. E agora o Faraó vai lá, briga com Abraão e diz: como é que você mentiu para mim? Por que você disse isso? Aí ele explica que estava com medo, mas resumindo tudo, Faraó expulsa eles do Egito. Só que Abraão, ele sai rico, sai com muito gado, sai com muitos bens e sai também com alguns escravos. E um desses escravos, o nome dela é Agar, que é uma mulher. Entendeu? Nós temos agora por enquanto 4 personagens: Abrão, 3 personagens: Abrão, Sara e Agar, a escrava que veio do Egito. E agora Faraó expulsa eles do Egito. E mais uma vez Deus aparece a Abrão quando ele ainda tinha 85 anos agora. Diz mais uma vez para Abrão: Abrão, eu te farei pai de nações. Abraão, você será grande, a sua família será maior do que a areia da praia e as estrelas do céu. E Deus vai lá e lembra Abraão mais uma vez, lá no capítulo 16. Porém, Sara, ela quer apressar um pouquinho as coisas. Sara, ela olha, ela observa que ela é estéril, ela não pode ter filhos. Abraão já tem 85 anos, ela também já tinha 75 anos aproximadamente, e ela imaginava que não podia ter filhos. E ele pega, fala com Abraão, combina com ele, para que Abraão tivesse um relacionamento com Agar. E nesse relacionamento gera um filho, e o nome desse filho é Ismael. Agora eles vão e dão um toquezinho para o Senhor, porque eu acho que Deus não vai fazer, porque eu acho que Deus não vai cumprir a sua palavra. E eles vão fazer tudo isso, e disso gera um filho, e o nome desse filho é Ismael.
Não existe nada impossível para o Senhor. Por isso que mesmo com os seus 99 anos, e Sara também bem idosa, nasce o filho da promessa. Isso é o capítulo que nós estamos, o capítulo 21. Nasce o filho da promessa, nasce Isaac, na velhice de seus pais. Depois de 25 anos que Deus prometeu a Abraão, lá na terra de Ur dos Caldeus, agora que vem nascer. E já é uma lição que nós podemos trazer. Nós não sabemos quanto tempo a promessa de Deus irá demorar. Pode ser um ano, ou 25, ou 50, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que Deus ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele diz. Depois de 25 anos, Deus vai lá e cumpre. E agora no capítulo 21, nasce Isaac. E há um grande problema, por causa de tudo que Sara e Abraão fizeram. Por causa de Agar, por causa de Ismael. Porque até aquele momento, Ismael era o filho da promessa. Até aquele momento, ele que seria o homem que iria suceder a Abraão. Ele seria o pai religioso. E agora, ainda no capítulo 21, fazem a festa do desmame de Isaac, que é aproximadamente aos seus 3 anos de idade. E nessa festa, acontece um fato. Sara vê Ismael zombando de Isaac, ridicularizando, mangando, debochando, não sei a vocês. E agora, Sara, com raiva, fala aquele versículo que nós lemos. Pode botar lá desse, por favor? Que é o 21, 10. E ela diz: rejeita essa escrava. Olha agora a mulher que era a mãe do que seria o sucessor de Abraão. Olha como a Sara trata ela. Ele diz: primeiro, rejeita. Existe algo pior para o ser humano do que a rejeição? Existe algo pior do que a rejeição? A rejeição, meu irmão, é um sentimento que é doloroso. Só é rejeitado aquele que foi prezado. Só é jogado fora aquele que um dia teve valor. E quantos de nós aqui já fomos rejeitados, seja na nossa família, na escola, na faculdade, no trabalho, na igreja? Isso aconteceu com Agar e com Ismael. Eles foram rejeitados. E depois, continuando lá no mesmo versículo 10, ele diz primeiro: rejeita, e depois diz nem o nome dela. Rejeita essa. Rejeita essa aí. Essa qualquer. Ou seja, Agar e Ismael agora não tem mais nem nome. Olhem o valor que ele tinha agora, que não era nada. Eles não tinham nome, eles não tinham valor, eles não tinham identidade. Ele agora não é mais o filho da promessa. E quantos de nós também se sentimos assim? Desvalorizados em muitos momentos. E ele continua: rejeita essa, depois diz escrava. Ela agora é sem direitos, ela não tem vez, ela não tem voz, ela é uma escrava, ela não pode se expressar o que sente, ela tem apenas que se conformar e ficar calada, porque ela é uma escrava. Há pouco tempo ela era da família, mas agora é uma escrava. Imagina o baque deles dois em tudo isso. Aleluia, Deus! Ismael seria o único herdeiro, seria o líder daquele povo, teria um legado espiritual. E agora, rejeita esses aí que são escravos. Olhe tudo que mudou na vida deles. Mas tem algo muito pesado que acontece. Como eu disse, eles estavam na festa, e Sara vê Ismael zombando de Isaac. Todo mundo entendeu até aqui? Nisso, ela fala aquilo: rejeita essa escrava, porque ele não será herdeiro junto com o meu filho. Aí Abraão ele toma uma atitude difícil. Abraão ele pega, acorda cedo, pega alguns pães, pega um mundo de água, enche ele, chama Agar, chama Ismael, dá a eles e manda eles embora para o deserto de Betzeba. E a palavra diz que Agar e Ismael saem andando de forma errante. Ou seja, eles andavam, não sabiam muito onde estavam indo. Eles estavam andando em um deserto sem destino. E qual é o resultado de andar em um deserto sem destino algum? Fatalmente a morte. Eu não sei quanto tempo durou, se durou um dia, 3 ou algumas horas, aquela comida, aquela água, mas a palavra diz que quando Agar
seu filho Ismael, já com fome, já com sede, provavelmente já querendo desmaiar de fome, já a morte já estava batendo na sua porta. Ela pega ele e coloca debaixo de uma árvore. E ela sai andando mais 100 metros. A palavra diz que é a distância de um tiro de árvore. E quando ela chega nesses 100 metros, a palavra diz que ela começa a chorar. Ela não ora. Acabou. Agora é só esperar o fim. Agora é só esperar morrer. E ela deixa o filho longe, porque como uma mãe, ela não queria ver o seu filho morrer. E ela deixa ele longe, para que ele morresse lá, e ela fica longe chorando. Só que agora, meu irmão, tem algo maravilhoso que aconteceu. Por causa que, quando os recursos humanos se acabam, quando a nossa esperança acabou, nós não vemos nenhuma saída, é ali que Jesus entra. É ali que Deus ele entra na história. E a palavra diz, lá no versículo 17, primeiro, que Deus ele escuta o choro do menino. Por favor, se puder acompanhando. Deus ele escuta o choro do menino. Deus escuta, meu irmão, o teu choro. Você pode até imaginar que não, mas Deus ele escuta o teu choro. Deus ele escuta até o teu gemido. Deus escuta até o teu silêncio. Se você ficar calado, Deus está te escutando. Porque esse Deus é o Todo-Poderoso e Ele é o nosso Deus. Deus ele escuta o menino. A primeira lição é Deus te ouve. E observe que a palavra diz o anjo de Deus. Não diz que ele enviou um anjo, ou seja, é uma teofania. Quem vai ali é o próprio Deus presente. E observe no versículo que ele fala com Agar pelo seu nome. Relembra como foi Sara? Rejeita essa. Quando chega Deus, o Todo-Poderoso, ele vai até ela. Primeiro ele escuta a oração, ele escuta o choro. Depois ele vai e diz: o que tens, Agar? O que tens, Agar? Aquela mulher que era uma escrava, que era essa, que não tinha valor, agora ela tem um nome. Agora ela tem um nome, agora ela volta a ter uma identidade, agora ela volta a ser uma pessoa. Deus te ouve, Deus te ouve. Hoje você tem a oportunidade de falar com Ele. E por mais que você imagine que Ele não te escuta, Ele te escuta sim. Porque Ele escutou Agar e Ismael mesmo naquele momento tão difícil. No versículo 17 ele ainda diz mais. Primeiro ele ouve o menino, depois ele diz: não tenham medo. O medo, meu irmão, como o pastor fala, o medo só é medo para quem tem medo. O medo, meu irmão, ele só serve para te paralisar. Você não vai conseguir seguir em frente por causa do medo, então você precisa lutar. No verso 18 ele fala mais uma vez, mais uma coisa, ele diz: ergue-te, levanta-te, Agar, pega a mão do menino, e eu farei dele uma grande nação. Toma uma posição. Já chorou? É para chorar mesmo, chorar faz parte do processo. Mas depois de chorar, você precisa orar e se levantar, assim como Deus falou com Agar. E o tema, meu irmão, já está finalizando, eu queria pegar mais. O tema é: ainda não é o fim. Meu irmão, quando tudo parece que está a acabar, o menino estava debaixo da árvore para morrer. Ela não tinha pão, ela não tinha água, ela já tinha desistido. A mão do Todo-Poderoso vai sobre a tua vida. E Ele vai e muda o quadro. Ele mostra uma saída. E essa saída foi que a palavra diz: ainda não é o fim, por causa que Deus ele mostrou a solução. A palavra diz, no verso 18, que Deus abriu seus olhos e ela viu um poço de água bem pertinho. Eu não sei te dizer, meu irmão, se esse poço já existia. Eu não sei se dizer que se Deus ele fez um milagre, fez aparecer algo que não tinha. Mas a palavra diz que Deus abriu seus olhos e ela viu o poço. Mas, independente da perspectiva, Deus ele traz a solução. Se aquele poço ele já existia, no desespero nós não enxergamos a saída. E Deus abre os nossos olhos e vemos a enxergar. Mas se Deus criou, esse é o Deus que cria portas até onde não tem parede. Esse é o Deus que faz um milagre quando não há uma saída. Então Deus ele tem uma saída para a tua vida. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. E hoje você pode mais uma vez declarar ao Senhor: Deus, eu não vejo mais saída, mas ainda não é o fim. Escuta a minha oração, escuta
e me dá uma solução para esse problema que é tão difícil. Que Deus nos abençoe. Amém.